Olá, professores, gestores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um ATPC da Unidade Curricular 1, Corpo, Saúde e Linguagens. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre metodologias ativas, integração e a avaliação dentro da metodologia ativa. Primeiro vou fazer minha autodescrição. Meu nome é Ana Laura, sou formadora de EFAP, tenho cabelos loiros, estou vestindo uma blusa mostarda, uso óculos, tenho os olhos claros e não estou sozinha, estou com a Vivian. Olá, Oi, Vivian. Ana, tudo bem? Olá, professores. Eu sou a Vivian de Almeida, formadora da EFAP, da equipe de tecnologias, não. De linguagens e de educação especial. Vou fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, tenho cabelos loiros, olhos castanhos, estou usando uma blusa marrom com estampa de animal. Uso anéis e brinco, e hoje a nossa formação é para falar para vocês que a pauta nossa foi elaborada pela EFAP e pela COPED. Vamos dar um minutinho para vocês, para catar como de praxe, para pegar o caderno, lápis, né, e para vocês fazerem a anotação no diário de bordo. Lembrando, pessoal, que essa anotação é de extrema importância, esse detalhamento, né? Colocar os pontos relevantes, data e as reflexões que vocês vão fazer em cima dessa nossa formação de hoje. Vamos lá, um minutinho. Got a feeling nothing is forever. Keep your voice low. The sun is high, but I wish I could bathe in the moonlight. Ooh, this is it now, come out of the shadow. Ooh, make the walls fall. Memory is headed for disaster, heart is beating slow. I hear the words, I see the ghost of Olá, retornando, espero que tenham conseguido pegar o material. Então, a nossa formação de hoje, o percurso formativo vai ser metodologias ativas, rotação da metodologia ativa com os componentes da unidade curricular, os desdobramentos e as discussões entre os pares sobre as atividades. Os nossos objetivos hoje são refletir sobre a utilização das metodologias ativas nas atividades da Unidade Curricular 1, conhecer as metodologias ativas propostas, relacionar a aplicabilidade das metodologias ativas e o processo de avaliação. O nosso percurso: sensibilização, metodologias ativas, metodologia ativa que estão no mapa, apresentação dos desdobramentos, vai aparecer o Saiba Mais e as referências utilizadas hoje. Então vamos lá para a nossa sensibilização. Nós vamos mostrar para vocês uma imagem, vocês vão anotar as reflexões no seu diário de bordo. A imagem que vocês estão vendo, o que você observa? Qual a relação desta imagem com a educação? Nós vamos dar 3 minutinhos para vocês estarem fazendo as anotações e retornamos em breve. I met him at a bar, was strumming his guitar. He looked me in the eyes, gave me those butterflies. He's got that special thing, because I'm all about him. He makes my knees go weak, got his song on repeat. A sucker for his love, he fits me like a glove. He's my favorite, can't get enough. What would I do without him? I have no clue, he's on the
Retornando, espero que vocês tenham conseguido observar e vocês pensaram várias ideias que essa imagem traz, né? 1 milhão de ideias que nós temos todos os dias e o foco, a luz, né, no caso, seria o foco o aluno. Né? Essa é a nossa proposta aqui. 1 milhão de ideias de várias origens e como nós somos professores, relacionamos as ideias às áreas de conhecimentos, né? Pensou no tempo em que levamos para construir essas ideias, que a gente sempre leva um tempinho para construir e surgem várias ideias, nós pensamos muito nessas coisas. E gostaria de colocar aqui que o estudante é o centro da construção do conhecimento como protagonista de sua aprendizagem. Fator importantíssimo hoje e sempre, né? Como se fosse a lâmpada. E para auxiliar na aprendizagem desses estudantes, podemos utilizar algumas metodologias. Sim, nós sabemos, né, pessoal, que o estudante ele tem inúmeras formas de aprender. Cada estudante é diferente um do outro. Então, o que funciona para um, talvez não funcione tanto para o outro estudante. Então, essa lâmpada significa também as várias formas que eu tenho de aplicar a questão do aprendizado com o estudante. Relacionar essas formas de passar o conteúdo, de expor, de passar atividades, de acordo com cada um dos nossos estudantes. Há várias e inúmeras formas de aprender. Tem uns que são mais visuais, outros são mais auditivos. Então, a gente possui várias formas de passar esse conteúdo. E as metodologias ativas, elas entram também para preencher esse campo, nos dar mais condições de chegar nesses estudantes de formas diferenciadas. Então, vamos falar um pouquinho sobre o que é a metodologia ativa. Próximo slide. Então, temos aí, metodologia ativa. Elas dão ênfase ao papel protagonista do aluno, ao seu envolvimento direto, participativo, reflexivo em todas as etapas do processo, experimentando, desenhando, criando com a orientação do professor. O estudante ele passa a ser ativo dentro desse processo de aprendizagem. Ele não é mais aquele estudante que só recebe as informações vindas do professor, mas ele também tem esse papel ativo de buscar o conhecimento, de integrar esse conhecimento no dia a dia dele. Então, a gente tem alguns benefícios que são trazidos com a questão da aplicação das metodologias ativas. Então, eu tenho aí a metodologia ativa, né? Ela melhora a capacidade de resolver os problemas por meio de projetos, por meio de desafios. Então, quando eu coloco a metodologia, quando eu ensino a metodologia ativa dentro do meu processo de ensino, eu faço com que esse estudante ele seja mais protagonista. Então, eu tenho a capacidade de formar um indivíduo, um aluno mais crítico, mais proativo, né? E isso vai ser exigido ao longo da vida dele. Então, é por isso que as metodologias ativas elas são tão importantes hoje em dia dentro do processo de aprendizagem, de ensino e aprendizagem. Primeiro, para a gente abraçar maior número de estudantes, para que a gente consiga chegar neles. E segundo, para desenvolver o protagonismo, autonomia, a proatividade, entre outros benefícios que essa metodologia ativa traz. Próximo slide. Então, nossas unidades curriculares, né, o nosso Corpo Saúde e Linguagens, a UC1, ela também traz em seus componentes e nas atividades desses 5 componentes que estão dentro dela, algumas algumas metodologias ativas. Então, a gente vai ver as metodologias ativas que estão dentro dessa unidade curricular 1, tá? E que coloca esse estudante como protagonista desse seu aprendizado. E o professor como mediador desse processo também. O papel do professor dentro da metodologia ativa é um papel muito importante. Tá? Ele que vai estar mediando, ele que vai estar mostrando os caminhos e o estudante ele vai estar mais livre para poder criar, para poder experimentar, para poder tomar suas decisões dentro desse desenho, desse processo de aprendizagem. Então, a gente tem aí dentro dessa UC1, tá? A metodologia ativa da sala de aula invertida, da rotação por estações e aprendizagens e o Word Café. Essas são as 3 metodologias ativas que vocês vão
reconhecer nas atividades aí da unidade curricular 1. Próximo slide. Então, vamos falar um pouquinho da primeira metodologia ativa que vocês vão estar olhando aí. A rotação por estações. Nesse desenho, você consegue perceber que só pelo nome, rotação por estações. E em cima desse desenho, você percebe que o estudante ele vai passar por várias, realmente, estações. E como que se dá essa metodologia rotação por estação? Como que ela funciona? Então, vamos para o próximo slide aí. Na metodologia ativa rotação por estação, o professor aborda essa temática em todas as rotações. Então, o professor sempre, não é cada estação uma temática, não. É a mesma temática distribuída nas estações. Então, eu estou lá com a minha turma e vou pensar em fazer 5 estações. Vou colocar uma temática para cada estação? Não. É a mesma temática para todas as estações. O que vai mudar, pessoal? O que vai mudar é a forma de abordagem dessa temática em cada estação. O que eu quero em cima dessa temática na primeira estação, na segunda estação, na terceira e assim por diante? Como que eu vou construir esse conhecimento ao fazer com que o estudante rode por esses espaços? Então, a gente está falando aqui que o tema é o mesmo, o que muda é a estratégia de cada estação. Então, o professor ele deve definir ele tem 3 fatores aí que ele deve prestar atenção. O cronograma, que é o número das estações, né? As estratégias e os recursos utilizados em cada estação. Então, o professor ele tem que sempre pensar no tempo para que os estudantes possam rodar por todas essas estações e que estratégia ele vai usar. Lembrando que a rotação por estações, eu também necessito ter uma estação, tá? Que seja digital, que eu tenha um recurso, tá? Digital dentro dela. Então, o estudante precisa também ter essa interatividade, né? Dentro de uma dessas estações. Então, eu tenho aí no próximo slide a metodologia ativa rotação por estações dentro da UC1. Aqui a gente pegou o recorte de uma das atividades, tá? Então, essa que vocês estão vendo na tela aí do componente Expressões Artísticas, Corpo e Movimento. É a atividade 4, tá? Vocês não estão vendo o início dela, porque a gente quis trazer bem o recorte onde ele fala sobre essa estação por rotações. Então, para contextualizar um pouco o que é essa atividade 4, os estudantes eles entrarem em contato com o happening, tá? Ele é elaborado para a interação do espectador, muitas vezes em forma de música ou de arte em movimento. A Vivian vai explicar para nós um pouquinho o que é o happening, que eles já vão trabalhando isso na introdução e depois no desenvolvimento eles vão trabalhar em forma de rotação por estações. Qual que é a definição de happening? É uma forma de expressão das artes visuais que, de certa forma, apresenta características das artes cênicas. Nesse tipo de obra, quase sempre planejada, incorpora-se um elemento espontâneo e de improvisação, que nunca se repete da mesma maneira e a cada nova apresentação. Eu estava lendo também que ele fala que geralmente eles usam as pessoas, o público, né? Então, por isso que nunca é repetido. Então, eles acabam usando a plateia também para poder fazer as improvisações. É interessante que quando o professor, aí no desenvolvimento que vocês estão olhando aí, o professor vai trabalhar com algumas questões dentro dessas estações. Então, que tipo de interações foram observadas, né? Como o público interagiu com os materiais disponibilizados e com os suportes. Então, o estudante ele vai passando nessas estações e vai percebendo o que é o happening e vai conseguindo construir, né, que o produto final seria a construção desse happening, né? Então, ele vai percebendo como que ele vai fazer essa construção de acordo com a estação que ele vai passando. Então, eu tenho aí, ó, na parte de baixo desse mesmo slide, a metodologia ativa, rotação por estações de aprendizagem. E daí explica um pouquinho sobre o que é essa metodologia e daí eu tenho uma sugestão de estações. Então, estação 1, ação, estação 2, interação, estação 3, observação. Então, o estudante ele vai estar entrando em contato dentro dessas estações com o happening. Então,
as metodologias ativas, elas estão inseridas dessa forma dentro das atividades da UC1. Aqui a gente acabou de ver a questão da primeira metodologia, rotação por estações, e agora a gente vai seguir para a próxima metodologia ativa. Só um minutinho. Que na rotação por estação, Ana, ele coloca o estudante como o centro do processo. Sim. Isso é muito importante, enfatizar o protagonismo do aluno, né? Pode falar, vai. E ele permite que todos os estudantes vivenciem os 3 papéis propostos. Sim. Né? Então, pela atividade, performance, o público, observando as relações, ou seja, o estudante investiga e vivencia e significa o conceito sob diferentes perspectivas. Sim, então, ele passa por todas as estações e ele acaba tendo todo esse progresso e processo para o seu protagonismo, né? Sim, ele vai desenvolvendo o happening conforme ele vai passando pelas estações. Sim. Né? Uma hora ele é só o observador, outra hora ele vai ser o criador e o executor. Então, ele vai conseguindo perceber, conforme ele vai passando por essas estações, como que o happening funciona. Vamos para a próxima metodologia? Não, eu tenho a sistematização aí, também que está em cima, pessoal, também dessa metodologia rotação por estações. Próximo slide. Eu tenho a sala de aula invertida, também uma metodologia ativa, tá? A sala de aula invertida, como vocês podem ver aí nessa foto, ela compreende alguns espaços, tá? Então, o estudante, ele vai estar estudando em casa alguns conceitos que o professor antecipadamente já passou para eles. Então, artigos, vídeos, textos, o estudante ele vai se aprofundar naquele tema que o professor colocou em aula em outros espaços, fora da sala de aula. E a sala de aula, quando ele vem para a sala de aula, ele vai discutir esses conceitos, ele vai colocar em prática, né? Vai ser o momento do professor tirar dúvidas, de esclarecer e de aprofundar. Vamos para o próximo, para ver a definição? Então, na sala de aula invertida, o estudante estuda os conceitos essenciais antes da aula em sua casa ou um lugar que seja adequado. Esse conteúdo é disponibilizado pelo professor na forma de sites, livros, tópicos para pesquisa, entre outros formatos. E quando o estudante se encontra na escola, ele discute os conhecimentos adquiridos, esclarece possíveis dúvidas, sempre com a orientação do professor. A sala de aula se torna um espaço de debates e a criação sobre o tema que foi previamente estudado. Então, a sala de aula invertida, ela tem esse poder de eu estudar em casa, estudar em qualquer espaço que eu estiver, tá? E a sala de aula, né, caso físico da escola, ela vai ser um espaço de debate, de construção de conhecimento, de aprofundamento sobre o tema previamente estudado. Então, aonde que a gente encontra a sala de aula invertida na nossa unidade curricular Corpo, Saúde e Linguagens? Vocês vão ver ela no componente 1, tá? Expressões artísticas, corpo e movimento, atividade 1, tá? Então, logo na primeira atividade do primeiro componente, a gente já trabalha um pouco a questão da sala de aula invertida. Então, é importante que fique claro, né, aí para o professor que ele sim, o mediador, ele é super importante. É ele que vai conduzir o estudante no que ele vai estudar, no que ele vai procurar em casa, fora desse ambiente escolar. Então, temos aí, né, que o momento da sala de aula, ele promova essa descoberta de novos conceitos, novos aprofundamentos. Então, eu tenho a sala de aula invertida na primeira atividade da UC1. Que é importante e fique claro para você, professor, o seu papel, né? Que enquanto o estudante compartilha o que foi pesquisado, o professor deve estar atento ao que trazem e às reações do grupo ouvinte, diagnosticando pontos que precisam ser retomados e reforçados. Depois da apresentação dos grupos, os professores devem resgatar esses pontos, complementando as informações, dando luz ao que é mais importante. E até corrigir algumas informações, se necessário. Ele também deve criar oportunidade de aplicação prática daquilo que está sendo discutido no mapa. E há um momento,
eleito por isso como promova um momento de compartilhamento das descobertas dos estudantes, proporcionando uma reflexão que estabeleça relações entre as duas investigações. E é aqui que o professor poderá oferecer aos estudantes a oportunidade de aplicar o que aprenderam na pesquisa. É isso mesmo. O estudante, então, ele vai pesquisar, ele vai fazer esse aprofundamento fora da casa, fora da escola, fora da sala de aula. E espaço lá dentro da sala de aula é um espaço mais de debate, mais de criação, mais de aprofundamento sobre o tema trabalhado. Vocês vão ver que a sala de aula invertida, ela aparece em várias atividades desse componente, tá? Na verdade, dentro da unidade curricular, ela aparece em várias atividades de todos esses componentes. E ela também está muito atrelada com o Saiba Mais, né? Porque, assim, o Saiba Mais dá muitas sugestões e essas sugestões também podem ser usadas pelo professor para dar início a esses conteúdos. Então, eu tenho lá no Saiba Mais vários sites, vários vídeos que também podem se tornar atividades que os estudantes possam estar acessando em casa, estudando, se aprofundando, para que daí esses temas sejam discutidos dentro da sala de aula. A próxima metodologia nossa é a metodologia do Word Café, que também está sendo bastante utilizada, né, nessa unidade curricular 1. Então, vocês têm um desenho aí, né? Parece um pouco, esse desenho lembra um pouco a rotação por estações, só que aqui a gente tem como eu posso dizer para vocês, os estudantes, eles se movimentam mais, eles são livres para rodar por essas estações, entre aspas, que vocês estão vendo aí, essas mesas que vocês estão vendo espalhadas. Então, os estudantes, eles fazem essa troca mais livremente. Então, eu posso ter aí um estudante indo para uma estação, depois ele parte para outra. Eles não rodam, tá? Eles não rodam juntos, eles vão trocando esses espaços e discutindo, tá? As questões conforme cada estação que ele está aí. Então, é baseado no diálogo entre os indivíduos, né? Sim. Uma elaboração coletiva e colaborativa. Sim. Os participantes, eles são divididos em grupos para conversar sobre um determinado tema previamente escolhido. As conversas acontecem em rodadas com duração determinada e ao final de cada uma, os grupos são redefinidos de maneira que os participantes vão se misturando. É aquilo que eu falei, eles não rodam todos juntos, eles se misturam mesmo, né? Ao conversar com diferentes pessoas. A aplicação de atividades desse tipo destaca a incrível capacidade de aproveitar a diversidade de pensamentos, conhecimentos e pontos de vista existentes em um grupo. É interessante também, se você... volta para mim um slide, por favor. Vocês podem ver aí nesse slide que tem até eu coloquei no desenho que a gente fez, como se fosse uma folhinha em branco com os rabiscos. Então, em cada mesa dessa, sempre vai ter uma folha grande para registrar as ideias que estão sendo discutidas. Então, cada pessoa que passa ali vai anotando. Sempre fica um fixo, que vai ser o anotador dessas ideias, e daí as pessoas vão passando nessas estações, vão refletindo sobre aquele assunto e vai sendo anotado as reflexões acerca do tema. Ao final, pessoal, se faz uma rodada geral de debate. Então, vocês estão vendo aí divididos em estações pequenas, mas ao final, depois que termina essa rodada de estações, se faz um debate geral, se abre para que os estudantes possam colocar as ideias que foram colocadas no papel, que possam debater tudo aquilo que eles colocaram no papel. E daí, essa parte, ela pode ser feita através de um mapa mental, através de gráficos, através de desenhos, entre outras coisas. Então, próximo slide para a gente ver certinho o conceito. O Word Café, os estudantes se movem entre várias mesas para compartilhar, aprender e desenvolver ideias, trocando informação e dando sugestões, assim gerando novas ideias. Cada mesa contém papéis e canetas e uma área para desenhar. Assim se cria uma memória do que foi discutido. Essa memória é super importante porque no final ela vai se juntar ao todo, tá? Após os estudantes discutirem o tema e se moverem por todas as mesas, uma sessão com todo o grupo é aberta para coletar as ideias das variadas conversações.
Nesse momento, pode-se coletar e se sintetizar as informações através de gráficos, imagens, textos, desenhos, entre outros. É interessante o Word Café, porque ele é uma metodologia assim, mais livre. Então, os estudantes eles se sentem mais livres ao estar se movimentando. Então, eu posso ter mesas, eu posso ter grupos que estão sentados em algum outro lugar no chão, ou eu posso ter grupos espalhados em vários lugares distintos. É interessante também, se você pesquisar as imagens pela internet, você vai ver assim que realmente tem até cafezinho para o pessoal tomar um café, vai numa mesa, conversa. Então é uma coisa mais informal, que acaba aproximando esses estudantes entre eles e eles acabam tendo mais liberdade de estar trocando e expressando as suas ideias de uma forma mais clara, sem tanto medo do julgamento do colega. Então é para realmente se criar um ambiente mais tranquilo, onde as ideias possam ser propostas e debatidas pelo grupo de forma pacificativa, de forma mais tranquila mesmo. E onde a gente tem o Word Café? É interessante que o Word Café ele não é uma metodologia assim que todo mundo conhece. Então, a unidade curricular ela traz aí o Saiba Mais para que você também conheça essa metodologia do Word Café, para que você tenha mais segurança para você aplicar essa metodologia. Próximo slide. Então, eu tenho aí o Word Café aplicado, tá? Na metodologia, na atividade do componente 4, tá? Construção de personagens, corpo e emoção, na atividade 1. Né? Então, nessa atividade, o estudante ele vai começar, aí vocês estão vendo o desenvolvimento, mas de início ele vai fazer uma reflexão sobre o gênero teatral e sua estrutura. Né? Então, ele vai selecionar trechos de representações teatrais, vídeos e animações em que a expressão corporal esteja evidenciada. E após isso... No próximo slide, por favor. Tá, no próximo, isso. E após isso, eles vão estar trabalhando dentro dessas estações essa construção desse personagem, né? O que eu vou utilizar, qual o cenário, como que eu dou vida a esse personagem, o que eu vou utilizar no cenário, como que vai ser a vestimenta desse personagem. Então, eles vão trabalhando esses contextos dentro dessas estações, dessas conversas. Próximo slide. E aí eu tenho a metodologia rotação por estações, né? Junto com ciências da natureza. Então, nessa atividade, a estação de rotações, né? A gente vai chamar um pouco de atenção do componente, a integração do componente de ciências da natureza e o componente construção de personagens, corpo e emoção. Já que a atividade propõe a construção e o trabalho com o giroscópio, nos remetendo ao trabalho com pontos de observação a partir de um eixo e a relação com a fotografia. Então, a gente vai estar trabalhando a questão da rotação por estações, trazendo dois componentes, né, da unidade curricular 1, utilizando essa metodologia rotação por estações. E como é observado aí na imagem, ele põe de olho na integração, para você lembrar que tem essa integração. Sim, você vai utilizar dois componentes, né, e em cima desses dois componentes você vai estar construindo aí a aula dentro dessa metodologia ativa rotação por estações. Aí eu tenho a sistematização também. No próximo slide. No próximo slide. Então, a metodologia ativa, rotação por estações, né, ela é usada para o desenvolvimento da aula e de uma compreensão da proposta, pois coloca o estudante em diversas estações para que explorem a funcionalidade do giroscópio em outras áreas. E o professor pode ampliar essas estações o professor pode ampliar esses conceitos e promover um maior entendimento sobre o objeto de conhecimento. A metodologia pode ser realizada com atividades diversificadas. Então, entender o conceito, assistir os vídeos sobre o assunto e debater, realizar experiências podem ser sugestões para cada estação,
sem esquecer que a relação com o componente construção de personagens, corpo e emoção pode ser referenciada a partir da compreensão do movimento angular, que está associado à rotação ou ao giro de um corpo em torno de um eixo. Então, a gente até abordou essa atividade aqui, que a gente falou a questão do giro da bailarina com o giro do giroscópio, a gente abordou essa atividade numa ATPC passada. Então, você vai trabalhar essa questão da compreensão desse tema através da metodologia rotação por estações. Próximo? No próximo slide, nós vamos falar um pouquinho sobre a avaliação que consta na nossa unidade curricular, né? Que após esse momento de pesquisa, produção e apresentação, vamos questionar os estudantes uma autoavaliação sobre o que eles significavam a representação teatral, que eu acredito que seja no componente 1, Sim. que é bem abordado sobre isso. E tenham consciência da complexidade que é dar a vida, corpo, expressão e emoção a um personagem, fazendo com que o interlocutor acredite na história apresentada. Que nós comentamos muito sobre isso, tanto nas expressões corporais. Tiveram 2 unidades curriculares que foi abordada sobre isso. Isso, foram 2 componentes. O primeiro, né, que é o... Deixa eu pegar aqui o nome, porque eu não lembro de cabeça, gente, calma aí. Então, eu tenho o primeiro componente, que é expressões artísticas, corpo e movimento. E essa avaliação aí, esse trecho de print dessa avaliação, ela foi tirada do componente 4, construção de personagens, corpo e emoção. Tá? Então, ela faz essa integração Sim. entre esses 2 componentes. Tá? É interessante quando a Vivi fala da avaliação, porque a avaliação também é uma metodologia, ela pode se transformar numa metodologia ativa na autoavaliação. Sim. Então, ela traz muito a questão do estudante, ele poder refletir sobre aquilo que ele fez. Né? Que ele criou, qual foi a dificuldade dele, se foi em uma estação, né, no caso da rotação, Sim. qual que foi a dificuldade dele maior, em qual estação que foi, né, ou se ele gostou mais do Word Café, se ele gostou mais da invertida, pesquisar primeiro e criar depois. Então, isso é muito importante, ele se autoavaliar. Sim, e ele consegue, quando a gente coloca as metodologias ativas dentro do processo educacional, ele consegue ter uma maior consciência daquilo que ele está produzindo. Ele se torna produtor e ele se tornando produtor também desse conhecimento, ele também consegue refletir. Eu me dediquei realmente? Eu consegui entender esse ponto? Não, esse ponto ficou com alguma dificuldade de entendimento. Ele consegue se enxergar também, se autoavaliar. Essa reflexão da autoavaliação também faz parte da metodologia ativa, porque o estudante ele volta o olhar para si mesmo, para o processo educacional que ele mesmo está construindo. Porque quando a gente fala de metodologia ativa, a gente fala de colocar o estudante como protagonista, tá? O estudante ativo da aprendizagem. Então, ele também vai começar a ter consciência desse processo educacional que ele está percorrendo. Então, a gente traz aí a questão da avaliação dentro das metodologias, porque elas favorecem esse olhar, essa construção do conhecimento pelo estudante. E a partir do momento que eu construo esse conhecimento com o estudante, que ele mesmo ele é ativo dentro desse processo, ele também consegue se analisar de uma forma melhor. Tá? Então, o processo da avaliação também, ele vem dentro das metodologias aliado ao estudante. E esse processo, ele privilegia as pesquisas, os registros, os debates, né? Que tudo, a interação nos grupos e as apresentações valorizam o protagonismo dos estudantes, que a gente já comentou aqui, né? Após as apresentações, propondo uma reflexão em grupo sobre as diferenças dos 2 tipos de propostos, momentos no qual eles devem observar a qualidade dos movimentos e gestualidade, a caracterização da personagens e os cenários, a sonoridade, contudo os elementos comunicativos de radionovela, falas, efeitos sonoros, trilhas sonoras, como nós comentamos no de criar o personagem. Então, assim, alguém fica responsável por
a roupa, né, do Cenário, o figurino, a iluminação, se tiver, as falas das pessoas. Às vezes alguém é muito bom para poder ficar produzindo isso, então ele vai lá e ele cria as falas, ou já pega de um texto pré-existente, que nós comentamos também, que você pega um texto e faz se transformar numa performance. Então, tudo isso vai fazendo quem se destaca melhor, porque alguém tem dificuldade numa área e outro tem dificuldade facilidade em outra área. Sim. Então isso contribui nas várias formas de aprender, né, Vivi? formas de aprender. Isso, então, por exemplo, eu tenho mais eu sou melhor em dança. Então eu vou fazer a coreografia da nossa apresentação. E eu vou escrever o roteiro. E a Ana vai escrever o Porque eu roteiro. não Então, sou assim, boa de cada um dança. vai fazendo o seu papel, Sim. né? O que melhor desempenha. Podemos trocar isso para sair da área de conforto? Com certeza. Sim, e é interessante que depois de toda essa reflexão, quando você coloca o estudante dentro dessa metodologia, né, trabalhando dentro de metodologias ativas, o estudante também consegue avaliar o grupo e avaliar a produção final de tudo isso, a construção desse conhecimento, que também é uma forma de avaliação ativa. Sim. Um processo ativo de avaliação de estudante. Então, é interessante quando você trabalha essas questões, que a avaliação dentro dessas unidades curriculares, dentro desses componentes, também seja uma avaliação ativa, uma avaliação formativa, onde o estudante possa olhar, compreender todo esse processo e ver onde ele também pode melhorar e onde ele também pode se aprofundar. Sim. Vamos para o próximo? São os desdobramentos, então a gente sugere que vocês discutam entre os pares como estão sendo desenvolvidas as atividades até o momento e como as metodologias ativas propostas podem ajudar no processo de aprendizagem. E após essa discussão, escolha em grupo uma metodologia e monte uma atividade com base nos componentes da unidade curricular 1, pensando na integração entre elas. Então, professor, assim, a unidade curricular em si, ela traz várias metodologias ativas em várias atividades dos vários componentes que a gente tem. Então, a gente tem 5 componentes, 5 atividades em cada um dos componentes. Então, olhe para esses componentes, seleciona uma atividade, vê qual a metodologia ativa está pedindo ali, qual eu posso colocar para ajudar. Se você não conseguiu achar muito bem essa metodologia ativa, pense em uma que se encaixe nessa proposta ou que possa ajudar nessa proposta, né? E daí faça essa integração com outro componente. Então, como que o outro componente pode ajudar dentro dessa metodologia? Né? Ou qual metodologia seria interessante para que eu fizesse essa integração com aquele outro componente? Ou, se eu não estou muito bem confiante na metodologia, eu vou entrar com o meu colega e falar, vamos fazer junto? Como que você pode me ajudar? Como que você vai trabalhar isso com a equipe, com a turma, né? Então, assim, um ajuda o outro. Sim. Né? E é interessante que quando a gente fala de metodologia ativa, a gente não fala, vou trabalhar uma metodologia ativa, tem que trabalhar só uma. Não, você pode fazer uma mescla de formas dessas metodologias para estar trabalhando. Então, eu posso começar uma atividade aqui no meu mapa, no meu componente, né, trabalhando a sala de aula invertida. Né? Então, eu vou pedir para que os meus estudantes previamente estudem lá em casa e na hora que eles voltarem eu faço essa discussão e essa discussão pode ser feita através do Word Café. Através de uma rotação por estações. Então, eu posso trazer outras também metodologias ativas que agreguem conhecimento, que gerem o protagonismo no estudante, para que eu possa estar aprofundando essas atividades com os meus estudantes. No próximo slide, nós colocamos como avaliação. Então, assim, para vocês estarem refletindo também, em que medida a formação de hoje contribuiu para o aprimoramento do seu repertório? Reflita e discute entre seus pares e anote no diário de bordo, para vocês estarem relembrando quando necessário, né? Sim, o diário de bordo é muito interessante porque você faz anotações, depois você pode recorrer a essas anotações. Sempre que necessário. Sim, então a gente tem daí as referências no próximo slide. E, pessoal, até a próxima, né, Vivi? Sim, e logo em seguida, muito obrigado pela participação hoje, pessoal. Queremos agradecer, espero que tenha ajudado vocês bastante. E após a nossa apresentação, vai ter um QR Code para vocês estarem fazendo a avaliação, tá bom? Obrigado e até a próxima. Até, pessoal!